E, bom, então, vou retomar aqui o que eu falei no começo, aí estava falando com o Thiago também. O pessoal foi chegando, aí eu vou retomar aqui, talvez nem todos ouviram aí, que a princípio eu não recebi nada, eu não recebi particularmente, mas parece-me que as provas, né, foram adiadas aí ou remarcadas para o dia 20 de abril, não é isso? Acho que alguém falou que sim aí. Isso, acho que é a partir do dia 20. Dia 20. Ou seja, nós temos aula dia 8 e dia 15, que são as próximas duas quarta-feiras. Aí dia 22 seria praticamente, ou vai ser a nossa prova presencial. Creio que seja assim. Então, dia 8 e dia 15, as próximas aulas, eu retomo aquele conteúdo que nós assistimos aí, acho que em uma ou duas aulas presenciais, né? O conteúdo da aula passada, enfim, o conteúdo todo o material aí que vai ser importante, eu vou sinalizando para vocês, para conceituar na prova, né? Vou sinalizando para vocês, o Damásio também perguntou, sinalizando para vocês, ó, isso aqui é muito importante, tudo eu também vou anotando aqui para poder elaborar e a gente poder trabalhar isso daí, essa questão das provas, né? Então é o momento para a gente poder, vai estar esse material, eu vou recolocá-lo aí, né, no encontro 8, no encontro 9, como parte da nosso conteúdo para revisão, mesmo porque é o que eu estava comentando, nós temos aí uma quantidade de pessoas hoje muito reduzida, né? E já estava ocorrendo isso em sala de aula, até por conta de estar começando e tudo mais. Então, mesmo que esteja gravado ali a aula e tal, mas quase 3 horas de aula gravada ali não é fácil, não. Para que você faça uma revisão para quem precisar fazer, né? Mas é mais prático pelo conteúdo. De qualquer forma, vai estar registrado, então pode ser uma boa ideia. Pode falar, Paulo, quer falar alguma coisa aí? Não, não, tá tudo tranquilo aqui. Daí você vai passar no. Vai colocar no AVA pra gente, né? Isso. Já está lá, né? Mas eu vou republicar no AVA, né? Vamos falar assim. Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui, ó. Ah, está aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. Então, o que vai acontecer aqui no AVA? Nós temos aí o Ctrl 8. Você vai abrir aqui. Ctrl 8 não tem nada, ó. Então eu vou colocar aqui o que eu vou falar, o que eu vou juntar de material para uma revisão, vai estar aqui. Mesmo que eu já tenha publicado nos encontros anteriores, entendeu? Certo. Tá? Então eu vou pegar um review aqui, ó, no nosso primeiro dia de aula, por exemplo, que é a visão geral da qualidade, é uma introdução, então, enfim, eu vou publicar novamente esse mesmo material como parte da revisão. Isso no dia 8, da semana que vem. Dia 15 eu faço a outra parte do material para a gente fazer uma revisão. E vocês aí, a gente interagir um pouco mais aí também, né, sobre o conteúdo, né? Fica bem... O que mais? Não, professor, na última aula presencial eu não estava presente, mas o Daniel comentou que tinha um trabalho para entregar. Alguma coisa sobre o iFood? Sobre o quê? Sobre o iFood? O iFood? Não. Sobre o iFood, cara. Mas, é que assim, vocês, alguns já viram aí que tem uma pontuação distribuída já para vocês, né? Então eu preciso dessa atividade, né? Eu, inclusive,
bem lembrado aqui. Deixa eu ver no encontro 6. Olha aqui, ó. Tem questão. Ah, preciso mostrar, peraí. Aqui, ó. No encontro 6, ó. No momento da aula passada, tinha algumas questões. Perguntas mesmo. Valendo ponto, tá? Então eu vou olhar isso aqui semana que vem. Quem acessou, quantas acertou, distribuir pontuação. Nessa aula que você está comentando, nós fizemos uma atividade prática, que foi em grupo, né? Mas era específico ali para tratar algum assunto que eu trouxe na aula ali. E algumas pessoas entregaram e tal, receberam pontuação aí. Mas de qualquer forma, tem essa outra atividade aí, que eu mostrei do AVA, que são perguntas, tá? E que vão valer passada aí, ó. Questões de gerenciamento de qualidade. Eu pus, deixa eu ver quantas perguntas tem aqui. Encontro 6, né? Encontro 6. Ó, tem uma, duas perguntas, meu. 2 perguntinhas referente ao tema que foi feito na aula passada. Então, é outro item para vocês darem uma atenção, tá? Mesmo porque... Acho que esse daí eu já fiz, já. Mesmo porque entendo que para presença, né, como às vezes pode ter uma dificuldade para se logar aqui no canal do Teams, eu vou considerar também aí quem está acessando o material, né? Por exemplo, semana que vem, na segunda... Pode falar. No nosso caso do sexto semestre aqui, a gente está tendo uma séria dificuldade de acessar o AVA também, porque a Vera arruma e o AVA sozinho vai lá e volta a grade e a gente não consegue acessar. Hoje que ela conseguiu arrumar pela segunda, terceira vez o AVA. Então a gente também está bem complicado para conseguir acessar o conteúdo, né, das matérias, não só a sua, mas matéria como geral. Verdade isso, viu? Outro tá pior. Até ia ver se, não sei se como a nossa sala é pequena, né, nessa matéria aqui, de repente fazer um grupo nosso e você mandar alguns conteúdos pelo grupo, né? Porque pelo menos evita. Porque a gente mesmo já não tá nem sabendo desse trabalho, né? Porque a gente, pelo menos, como eu sou representante da minha sala, ao que eu tô sabendo, a gente não conseguiu acessar o Team na última aula do senhor. E a gente também estava sem acesso ao hábito, então a gente nem estava sabendo do trabalho. É que o rapaz aí acabou comentando que a gente pegou. Veja só, não é um trabalho, tá? Que está na aula passada, é só 2 perguntas. O trabalho foi lá na aula presencial, quando nós tivemos, não sei se você lembra. Você estava? Não, você estava lá, se eu não me engano. Na aula presencial eu fui em todas. Então foi feita uma atividade lá, é isso que ele está perguntando, e não essa do AVA, tá? Então, teoricamente, são 2 atividades. Aquela que nós fizemos lá na aula presencial, beleza, foi feito lá, quem não fez, tranquilo. E tem a atividade que eu postei da aula passada. Aí, isso é um ponto, né? Que, tá difícil o acesso, porque tem muita gente acessando, né? A faculdade inteira, aí no Brasil inteiro, né? Utilizando não só o Team, né? Aqui da Microsoft, mas também o AVA, né? Então, é uma problemática. Mas, podemos criar um grupo, nós temos mais 2 semanas, né, de aula, teoricamente, para mim não tem problema nenhum. Eu só não consigo criar aqui, ó, um chat. Até posso mandar uma mensagem aqui, mas acho que vocês não vão conseguir ler, né? Tenta habilitar o botão do chat para ver se aparece aí para vocês. No web dá para fazer isso? Ou só no aplicativo? Então, eu estou usando o aplicativo, mas eu acho que na web deveria aparecer. Acho que não aparece. Eu tenho um aplicativo, mas é da empresa. Aí eu não teria que acessar com a conta da empresa. Mas
Não sei se eles monitoram, né? Aí eu prefiro acessar pelo web. Bom, de qualquer forma, vamos fazer o seguinte, a gente está aqui, a maioria está online aqui, né? A maioria não, né? Mas tem aí o Damásio do sexto. Quem é do representante do quarto? Sou eu. O Jorge. Jorge. É o Jorge. Tá faltando o Michael, o Daniel. Deixa eu ver. Acho que só o Michael e o Daniel. Não, tô Não falando tem assim. o Márcio e o... Ives. Acho que tem umas 4 pessoas e o Ives, né? Vou fazer assim, ó. E se você compartilhar pelo Drive? É facinho, né? É só colocar o arquivo e botar todos os e-mails que você quer compartilhar, que ele já pega, né? Pode ser uma opção, porque pode ser que tenha muito arquivo, mas vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu e-mail da... Eu vou abrir o e-mail, vou anotar aqui. Só uma pergunta, professor. Como que faz para acessar o vídeo gravado? Vai estar um link lá na pós-aula. Assim que terminar aqui, ele fica gravando, demora um pouco. E aí amanhã eu publico ele lá na pós-aula do Encontro 7, tá? É um link. Ah, beleza. Não é um Então arquivo. beleza, aí fica mais fácil. É porque É. né, aí eu mesmo como representante, eu pego o link lá da pós-aula e jogo no grupo da sala lá e quem Legal. quiser acessa, né? Ótimo. Então, deixa eu pegar aqui, ó, o e-mail, o teu e-mail, Damásio, e o do Jorge. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pôr aqui na tela para vocês verem o que eu estou fazendo. Ó. Vamos lá. Aí o Damásio consegue me corrigir se estiver errado. Deixa eu ver se eu já não tenho o teu aqui, Damásio. É com Z, né? É mais o cruzeiro, cadê? Peraí. Não é esse que tá aparecendo não aí, né? Teu e-mail? Robson Damásio, não, né? Não. Nem Herbert. Não, também não. Também fala Não. o teu aí. Leandro. Leandro. Ponto Damásio. É. Cadê? Não apareceu o Leandro? Ah, tá, agora apareceu. É ponto 25 em numeral, Uhum. @gmail.com. E o seu Jorge? O meu é Jorge.Ramano com H, né? H-A-M-A-N-O. O seu já aparece aqui. Só fechar aqui, peraí. Jorge Amano. Ó. O segundo aí. Tá. O gmail.com. Legal. Então vou colocar aqui um assunto para vocês dois, que é material da disciplina gerenciamento de qualidade de software. Então, em anexo estão os conteúdos apresentados em aula que deverão ser usados. Eu vou colocar, tá? Que a gente já vai utilizar nas próximas 2 aulas como revisão. Assim que terminar, eu já vou procurando anexo aqui e mando para vocês, aí vocês compartilham aí pro grupo de vocês e eu coloco já o link dessa aula que foi gravada no e-mail também. Certo. Tudo bem. Perfeito.
né? Acho que fica legal assim. Aí a gente pode ir fazendo dessa maneira aí, caso tenhamos que estender mais alguns dias, né? Que eu espero que não, né? Mas eu acho que não. O negócio tá meio complicado ainda. Então, até o dia 15 não melhora, não. Bom, então, nós temos aí o encontro da aula passada. Não esqueçam de passar também aí no grupo aí de vocês que nós tivemos no encontro algumas questões que estão valendo ponto, né? Eu tenho que publicar aí o restante do ponto de vocês como proposta, né? De atividade aí. Pode ser que eu crie novas perguntas aí para colocar ali também para a próxima aula, mas eu vou sinalizar isso para vocês. E pedir para o pessoal acessar. Queria acessar o máximo possível aí dentro dos encontros, nós estamos no 7. Então, eu mando para vocês o material que eu vou postar nessas próximas aulas, mas já vão estar todos ali no e-mail, independente de eu colocar só 4 conteúdos para a próxima aula e, sei lá, na outra eu faço o restante. Mas, de qualquer forma, vocês vão receber por e-mail todos os materiais que a gente já usou em sala de aula. E lembrando aí que é importante reforçar para o restante do pessoal aí, acessar o material, o conteúdo, pode ser um critério para a gente poder considerar a chamada, né? A presença. Então, reforça aí, pessoal, tá? Não é porque a gente está online aí que o pessoal não vai cobrar a gente disso. Uma hora ou outra vão apertar aí essa questão pode voltar à tona. Eu entendo que existem problemas, né, de acesso e tudo mais, mas não sou eu que ainda não sei o que vai ser definido. Só estou sinalizando. Caso tenha, eu consigo saber quem estava presente, quem acessou, né? O material. Bom, mas vamos lá. Agora só queria então finalizar com vocês, ouvindo de vocês aí, o que vocês captaram, o que deu para a gente entender da importância do que a gente acabou de falar aqui, né? Que eu acabei de falar que seria a questão de padrões, especificamente do grupo lá do Gangue dos 4 e também do GRASP, né? Do GRASP. O que vocês conseguiram entender? Porque tem um momento que eu falei, isso daqui é importante a gente refletir sobre padrões. Mas falem aí para a gente poder retomar rapidinho aqui. Já é uma maneira a menos para a gente jogar esse conteúdo para a próxima aula como revisão. Eu não, para ser sincero, não entendi muito dessa parte ainda não. Depois eu vou dar uma olhada no material direitinho, com calma. Eu achei meio complicada. Mas a parte de documentação, gerenciamento e tudo, é um processo meio chatinho mesmo. Legal, Jorge. O que você ia falar, Paulo? Não, a hora que eu cheguei aqui, que eu liguei aqui, você já tinha falado, né, dessa parte aí. Mas eu vou dar uma olhada no AVA também, com mais calma, né, para ver se eu consigo absorver mais isso, né. E aí, Thiago, fala aí alguma coisa? Hein, Thiagão? Acho que ele dormiu, hein? Dormir é bom. Essa parte de documentação aí tem muita coisa que é baseada naquelas normas ISO, né? Tem muita coisa que é muito teórica, né? Aí é o assunto um pouco mais anterior, né? De hoje é um pouco mais específica na programação, né? Ela envolve ela está abordando qualidade,
mas já no desenvolvimento de um software, né? Seriam práticas aí para serem implementadas. Aí ele foge um pouco dessa questão de certificação. Então, era na própria linha da programação. Mas como fazer isso, né? Utilizando padrões. Então, você deixa a tua programação mais enxuta. Enfim, eu já falei aqui sobre isso. Mas e aí, Damásio, o que você tem para falar? Professor, questão de padrão, dessa parte aí, eu peguei um pouco com a matéria do semestre passado. Agora, referenciando a aula de hoje, especificamente, eu tô igual o rapaz aí, o Jorge, né? Eu serei um pouco atrasado na aula aí, então eu vou ter que rever o vídeo de novo para ver o que foi comentado exatamente na aula de hoje, né? Perfeito. E aí, Bruno? Bom, eu também vou ter que dar uma reforçada aí para assimilar. Eu já tinha visto o tema de uma maneira mais resumida, né? Nesse trabalho aí nesse trabalho que eu tive no Bradesco. Eu tô um pouco enferrujado nesse tema aí, na verdade, para ser sincero. Tem que reforçar mais. Mas tamo aí. De alguma forma, isso não é algo que seja, a princípio, uma lida, um exemplo e tá entendido, né? É uma abordagem delicada, mas volto a falar, o conceito ele é muito mais importante nesse primeiro momento, né? Como eu sinalizei no vídeo aí para vocês vão ver, olha, isso aqui que é importante, para que existem padrões, né? Para que serve, quais são os benefícios de ter padrões. Essa é mais a linha de discussão. Não especificamente qual é o tipo de padrão de cada um que eu falei aqui do Geoff ou do Grasp. Não vamos entrar nesse mérito detalhado, né? Mas sim o conceito, para que serve. Enfim, eu acho que é uma boa referência para que vocês falem assim, vou rever o conteúdo. Ok, mas lembrem disso que eu estou falando. Não precisa se aventurar a entender, porque ele é muito amplo. E um pouco mais, eu diria, interessante vocês observarem os conceitos. Para que eu posso criar padrões? Para que ele serve? Né? Quais são os principais que a gente falou aqui, que é o Geoff, ou Goff e o Grasp. Eu acho que isso daí é um pouco mais voltado para o entendimento aí que eu gostaria que vocês assimilassem, não necessariamente, de novo, todas aquelas 23, né, padrões lá do grupo da gangue, não vamos entrar nisso, não. Isso daí é importante, tá? Quis mostrar, apresentar para vocês, dar uma abordagem geral dentro de padrões, mas o conceito é muito mais importante, o conceito no sentido para que serve. Então, se forem dar uma lida no material, se atentem a isso, e não a outras coisas mais detalhadas, tá? Ok. Porque fica mais fácil o entendimento, né? E a discussão é isso que eu queria discutir, quer dizer, que eu queria discutir, não, que eu gostaria de ouvir de vocês. O ponto é, quando você tem um desenvolvimento de um sistema, ou software, né, vamos chamar assim, e você tem aquela linha de programação que alguém utilizou o raciocínio para criar, né, a classe, a instância, as funções, e a estrutura de uma programação. Aí você vai trabalhar nesse projeto e pega essa programação que alguém desenvolveu. Então, o raciocínio, para quem já vai entender que é diferente do seu.
a lógica pode ser um pouco diferente. Então, a ideia do padrão, a palavra já sugere, né, é trazer um método para que não padronize, não é isso, mas que você crie dentro dessa linha de programação, por meio de padrões, aí sim, né, agilidade, você ter um programa mais enxuto, com um pouco mais de inteligência, utilizando os padrões que foram desenvolvidos. Vou passar a moto aqui. Vanessa, eu particularmente tenho um certo problema para assimilar teoria. Para mim, ler as coisas, ficar entendendo conceitos, para mim é uma dificuldade bem grande que eu tenho. Eu consigo entender mais as coisas na prática, assim, né? Vou ter que ler a teoria e tudo, né? Mas nesses padrões aí que você citou, tem alguma aplicação prática? Tem alguma empresa que você conheça, que adota o padrão, que você consiga comentar, assim, mais ou menos, para ter uma ideia de como ele é aplicado? Eu não entendi muito bem assim, você gostaria de pegar, que eu mostrasse uma empresa o que fez ou que tenha... Alguma empresa que tem a metodologia X. Qual empresa... Não. Né? O nome de uma empresa tem a metodologia X e... Eu comentei aqui que a Oracle faz isso, tá? A Oracle trabalha nessa linha de raciocínio. Por exemplo, se você quer trabalhar na Oracle como programador em Java, eles vão exigir de você algumas coisas, mas o básico vai ser um compartilhamento seu ou uma colaboração sua no GitHub, por exemplo, como portfólio, né? E isso é padrão, né? Padrão no que eu estou falando do conceito da disciplina de hoje. Toda vez que você entra no código de alguém, contribui para que aquele código fique melhor, de alguma forma você está trabalhando com padrões. A molecada, chama molecada porque, menino de 20 e poucos anos ali, estão fazendo... Pra ter uma ideia, que eu vou falar aqui, é verdade isso daí. Eu conheço um rapaz lá, o pessoal que trabalha com isso. Existem algumas ferramentas case para desenvolvimento em Java, como, por exemplo, o Greenfoot. O Greenfoot é uma ferramenta case, como se fosse para C Sharp, lá o nosso amigo, peraí que eu esqueci o nome dele, o Visual... Como é que é o nome aqui? Vou fugir o nome. Visual Studio, né? Sim. Você usa o Visual Studio para contribuir, facilitar a tua programação. Certo? Imagina o cara que inventou o Visual Studio. Que o cara está inventando uma plataforma já pré-programada para que você faça a programação. Então, o pessoal lá da Oracle, eles estão focando em alguns programadores que desenvolveram o Greenfoot, e o Greenfoot já está sendo feito por outras pessoas, já está sendo refeito, né? Não sei te explicar, não é refeito, mas é como se fosse criar uma nova versão. Então, é como se alguém estivesse fazendo um Greenfoot, mas melhorado, vamos dizer assim. Ou é como se alguém estivesse fazendo um Visual Studio melhorado, né? Então, o cara está programando o que já foi reprogramado, mas com uma inteligência muito maior, uma facilidade, uma rapidez na linha de programação fora do comum. E aí, eles aplicam isso em várias empresas. Então, a Oracle está trabalhando dessa maneira. Foi recente que a gente fez lá um treinamento com eles e tudo. E então, quem trabalha com Oracle, uma hora ou outra vai começar a se deparar com esse tipo de atitude. Agora, falar para você assim que a empresa X adota, aí eu acho muito difícil. Geralmente são empresas ou birô ou empresas que são que trabalham com projetos. Então, eu tenho aqui 30 programadores
cada 10 eu tenho um projeto com a empresa lá do mercado, a empresa não sei da onde, e aí eu, na minha estrutura, eu posso adotar esse critério. Eu acho difícil. Por quê? Eu vou fazer vou desenvolver o sistema sem me preocupar com isso. Faz aí o que você sabe fazer. Cada programador é que pode adotar, se ele quiser ou não, né, observando o tempo que ele tem para fazer. Então, é uma coisa mais complexa, tá? Agora, a Oracle, por ser uma fornecedora, vamos falar assim, né, ou uma base aí importante, ela está alinhando e se preocupando com pessoas nesse aspecto. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas estão deixando de programar, estão partindo para ferramentas case. Então, as ferramentas case estão sendo mais trabalhadas do que a própria programação no desenvolvimento de um sistema. Exemplo, você tem uma empresa, aí você fala, Lécio, faz para mim um sistema de contas a pagar, receber, beleza, eu falei para você, ok, eu vou fazer. E eu não vou me preocupar com um padrão. Se eu sentar e escrever linha por linha no Java, por exemplo. Agora, a própria Oracle dá uma base para que você desenvolva já padronizado, vamos falar assim, né? Já utilizando padrões com a plataforma que eles fornecem para quem vai desenvolver. Então, para você que é cliente, é diferente. Agora, eu que estou programando, eu vou falar, poxa, olha o que os caras fizeram para economizar tempo aqui na minha linha, ou como facilitou eu desencapsular, ou fazer alguns métodos, né, ou algumas instâncias, enfim, só quem programa que vai perceber que essa plataforma da Oracle, né, o Greenfoot, por exemplo, proporciona ao programador esse padrão, né? Então, é isso que eu estou tentando dizer. E não especificamente aquela empresa que foi contratada para fazer um programa para outra empresa, ela não vai pensar nisso. Ela vai fazer o sistema e ponto final. Utilizando quer seja C Sharp ou C ou Java, qualquer linguagem orientada a objeto, ele não vai ter essa mentalidade ali. Ele vai desenvolver o sistema. É muito difícil. Então, são mais para grandes empresas que, por trás, fazem nas ferramentas case a própria possibilidade de padronizar. Então, você fala assim, então é meio furado, né? Assim, não é. Volto a falar. Para você entrar numa empresa dessa, eles vão exigir de você, meu. Você conhece? Você já ouviu falar? Você praticou isso? Mostra para mim um exemplo aí. É a plataforma, de novo, né? A GitHub, que é um portal ali para quem quer começar a trabalhar com grandes empresas, mas nessa linha que eu estou comentando, né? É uma exigência aí deles, né? E isso é nível mundial, né? Não é uma coisa só aqui no Brasil, não. E o Brasil está saindo na frente nesse aspecto aí. Aleluia. Cara. Verdade mesmo. Mas, pensando no programador, que vai usar menos a digitação e vai usar mais as ferramentas criadas na ferramenta case. As coisas no geral, tudo assim, né, professor? Você parar para um lado de programação de página web, você já tem programas que facilitam isso, programas que facilitam para você programar um software. Tudo agora, né, que é tudo mais simples, né? Exatamente, você captou, é isso aí que eu estou tentando dizer. Eu estou falando que tem pessoas que estão reformulando plataformas que já foram feitas. É muito louca essa ideia. Você parar para analisar. Imagina você desenvolver uma plataforma que já cria a programação dentro dela, para as pessoas não terem que escrever HTML, só arrastar, clicar, mas só que ela sabe o conceito da programação, ela sabe o que é classe, né, quais são os comandos ali. Pegando até uma base aí do HTML, para quem teve aula com a Vera no primeiro semestre, ou fora também, a gente teve que fazer, né, algumas páginas web no bloco de notas, né? Hoje em dia você nem precisa mais disso, né? E aí
aquela famosa, né? Que faz as coisas na unha, quem sabe, sabe. Porque hoje em dia, até você consegue se informar sem saber as coisas na unha, né? Mas eu diria o seguinte, não é que não é importante, né? Mas ali é uma introdução, né? Como eu estou falando, a gente, infelizmente, às vezes a gente precisa conhecer a raiz, né, ou a essência da programação. Tem que passar por isso, né? Eu quero ver quando não existir mais bloco de notas, né? Aí é onde que a gente vai fazer, né? Aí não vai ter mais como fazer. Não, Mas mas eu tô de acordo. Eu também acho que o ideal seria a gente aprender na raiz, né? Que nem hoje eu trabalho numa empresa multinacional com engenharia, né? Que trabalha certo. muito o foco da engenharia. E o mais difícil que tem lá é contratar engenheiro que consegue fazer conta no papel ali, porque às vezes precisa fazer uma conta rápida no papel, a pessoa é acostumada a fazer na calculadora e não É, consegue. olha aí, A tá vendo? gente tem uma grande dificuldade em fazer a coisa, como diz, né, na raça ali. Na É raça, tudo né? na tecnologia. Falou tudo, cara. É isso aí. Então, a mesma coisa que eu ensinar ou alguém aprender é utilizando a ferramenta Case, né? Então, de certa forma, a hora que o calo apertar, ele vai ter que recorrer a outros recursos aí, na unha, né? Para poder solucionar. Então, quanto mais conhecimento, melhor. É a mesma coisa que o carro, né? Acho que nenhum de vocês aqui é mais velho que eu. Mas, Tomara que seja. mas, mas olha só. Não posso Eu, ficar com esse título. é, vamos pegar um carro. Cara, antigamente eu desmontava o carburador, eu sabia as peças, platinado, eu sabia o que eu estava fazendo, né? Então era um carro da época, não tinha melhor, que era o carro, não tinha. Ou seja, hoje, além de não ter mais essas peças, não existirem mais carburador, né, não é fabricado nos carros novos. Então eu não sei mais, eu não sei nem onde abre o capô do carro mais. Então, bicho, não sei onde fica a bateria. Se acontecer alguma coisa no carro hoje em dia, esquece, cara. Então, por quê? Agora, se você nasceu aí na época que não tinha mais o carburador e era o que tem hoje, e você gosta de mexer, etc., você já tem uma outra visão. Eu parei de mexer quando eu falei, não sei, mas quando eu furou o pneu de um carro, eu tenho até vergonha de falar, mas faz parte, velho. Furou o pneu de um carro, eu não sabia onde estava o step, cara. Eu tive que chamar o seguro, eu passei uma vergonha. Então, coisa que, sabe, na programação é a mesma linha de raciocínio. Então, o cara que não mexeu em HTML foi direto pro... Ou então, no Python, né? Pô, você começa a dar aula de C, introdução à lógica, ele fala, não, eu quero ir direto pro Python. Porque o Python não tem isso, o Python não tem aquilo. Ok, perfeito. Mas é essa comparação que eu quis fazer do veículo, né? O veículo hoje é de uma forma e o cara não sabe. Se você falar que carburador, ele acha que é marca, não conhece essa palavra. Platinado, né? As pessoas não sabem o que é isso. E nunca vão saber. Tô certo ou tá errado, Paulo? Tá certo. Tem que saber pelo menos a base, né? Tem que saber. Não, ajuda, né? Ó, o título de mais velho da turma eu deixo com você, mas eu passei por isso também, viu? Eu tive É, o meu Fusquinha aí também. tá vendo? Quem nunca, né? Andou com o paninho molhado dentro do Fusca pra pôr em cima, né? Pra Então, esfriar. Então, aí o pessoal pega carro hoje, tudo fechadinho, não sabe o que que é isso não. Nem dá não. pra mexer também, né? Você tem que desmontar as partes de plástico, né? Uma vez eu tentei, mas depois você não consegue mais montar porque o parafuso já é diferente, né? Você não consegue achar a ferramenta para mexer. E a mesma coisa é você se limita, né? Ou você se atualiza, se você gosta, ou então você fala, não, mudou. O conceito é outro agora. Ou você compra um carro que seja o carburador. Viu, Alessio? Pode falar. Tem carros hoje que você vai dar partida nele, ele não é chave, é um botão. Entendeu? Se você está acostumado a virar ignição ali,
Você pega um carro que quer botão, você bobear, você não sabe nem onde liga ele. É isso que eu tô falando, cara. Um carro lá que eu não sabia onde ficava o step, procurei pra caramba e tal, e enfim, e outro também onde era a bateria. Você não sabe mais onde fica. O carro não era meu, lógico, né? Mas de qualquer forma, uma coisa que acontece. Então, se você Aí pegar hoje. entra até um pouquinho do que passou na aula também, né? O Exatamente. carro não consegue um padrão, né? O escape uma hora alguém com porta-mala, ou quer por baixo do carro. Aí foge o padrão também, né? Isso que você tá falando é importante porque o padrão não é o padrão específico da arquitetura, né? Mas seria o padrão assim. Pô, por que tiraram o platinado? Porque naquela peça, especificamente, alguém melhorou a maneira de você trabalhar a ignição, por exemplo, o carburador. Então, foi feita uma melhoria visando um desempenho e tal. Na programação é mais ou menos o mesmo conceito, né? Vamos falar assim. Mas eles não conseguiram manter, então você tem que acompanhar essa evolução. Então, se você pegar o Java hoje e alguém te falar, escreve aí no Eclipse ou no NetBeans, faz uma telinha aí de cadastro. Aí você vai fazer digitando. O cara agora senta aqui, ó, e usa o Greenfoot aqui que você pode fazer assim, assim, assado. Você vai dar 2 cliques e a mesma tela está pronta. Então, essa questão de padronizar não é só como é feito, mas sim a maneira, no sentido de desenvolvimento, ela foi feita para quê? Para otimizar, para ganhar tempo, para ganhar agilidade. E o carro também, de repente, quem era que fuçava em carro? A gente mexia por curiosidade, mas a gente não era mecânico, né? Mas hoje tem uma redução, então, de certa forma, fazendo esse paralelo, eu acredito que os sistemas também. Então, antigamente não era qualquer um que programava, né? Não que hoje seja, mas aumentou muito a possibilidade das pessoas fazerem um site, como você bem falou aí, assim como você utilizar uma outra ferramenta para Java. Mas os conhecimentos básicos, ele é importante. Então, o mecânico, aí falando sim da profissão, ele tem que se atualizar para saber mexer nesses carros atuais de hoje. A gente não é mecânico, né? A gente fuçava de curioso, era fácil. Aí dificultou, mas para o mecânico era só ele atualizar, então para o programador também, né? Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Algum comentário? Deu para fazer uma ligação de padrões aí com o que a gente estava falando? Acho que ficou mais forte aí essa discussão do que para entender do que o próprio conceito em si, né? Ficou bem mais claro para mim. Bem simples. Aqui é o conceito, meu. E o diagrama, o ML é usado muito em padrões. Isso é importante vocês saberem. Né? Mas eu vou retomar isso daí. Assim que terminar aqui a gravação, vou deixar gravando, demora uns 20 minutos aí para subir essa gravação lá para o Drive. E aí eu pego o link, mando com o material para os 2 representantes para vocês fizerem essa gentileza aí. Nem que eu mande em 2 e-mails, se não couber, mas eu vou mandar. Mando hoje para vocês. E a aula eu publico amanhã. Por mais que vocês vão ter o link, eu publico amanhã aí, porque com mais calma aí. Senão eu clico aqui, clico ali. É tanta coisa aberta aqui na tela que... Beleza, então? Beleza, tranquilo. Beleza. Então tá, gente. Fechou então, galera. Obrigado aí. Boa noite para vocês. Bom descanso. Não esqueçam de avisar. Não esqueçam de avisar aí sobre as atividades, tá bem? Para os outros pessoal da aula passada, para valer ponto. Tá okay. Qualquer coisa dá um berro no e-mail aí. Boa noite. Boa noite. Tchau. Quem tá falando aí? Tchau. Quem é que tá falando? Fala o nome dela. Tchau. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Tchau, Tainá. Boa noite. Boa noite, dorme com Deus. Amém, você também. Gracinha. Valeu. Tchau. Falou, Tchau, gente. boa Até noite. mais. Valeu. Falou, boa noite.